E aí pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje começaremos mais uma série aqui no canal. Falaremos sobre o poder militar das nações no mundo. Tenho certeza de que você vai gostar bastante. Aquele aviso de sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, fortalece aí o nosso trabalho. E claro, deixe aqui nos comentários aquilo que você achou deste vídeo e também se você quer que eu aborde algum assunto nos próximos vídeos. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de poder militar, na mesma hora vem à sua mente os Estados Unidos da América. Este país, ele não é apenas a maior potência bélica do mundo em razão dos números que ele tem, mas especialmente em razão da tecnologia que ele detém e também dos soldados que são extremamente bem treinados. As questões estratégicas, táticas e operacionais são de fato o grande forte dos exércitos, das tropas dos Estados Unidos. A gente vai ver aqui alguns números e alguns dados que vão comprovar isso. Olho na tela. Vamos detalhar mais esses dados. De acordo com o ranking Global Firepower, os Estados Unidos possuem pessoal na ativa em termos de militares de 1.400.000 homens. É gente pra caramba. Mas você percebe aí que pessoas aptas para o serviço, 121 milhões de pessoas, cerca de 121 milhões de pessoas. É gente pra caramba, tendo em vista que a população dos Estados Unidos é cerca de 340 milhões de pessoas. Então é muita coisa. Analisando agora a Força Aérea, como você pode perceber aí, cerca de 13 mil aeronaves. Vale dizer que as Forças Aéreas estadunidenses elas se firmam pelo conceito de poder aéreo absoluto. Isso significa dizer que eles têm capacidade de derrotar qualquer inimigo no ar e, a partir dessa derrota, apoiar forças de solo, coordenar ataques, entre outras coisas. Um segundo conceito que também foi desenvolvido após a Guerra Fria é o de poder aéreo global. Isso é a capacidade de atacar qualquer inimigo em qualquer ponto do globo, mesmo partindo de base do território estadunidense. Para consolidar na prática tudo isso, a Força Aérea Estadunidense conta com caças F-35, F-15, F-15E, F-16, F-22, aeronaves de transporte de variados tamanhos, reabastecedores que permitem suas forças operarem globalmente em praticamente qualquer lugar. Vale destacar ainda alguns aviões que são praticamente exclusivos da Força Aérea dos Estados Unidos, como os temíveis A-10, o AC-130, os quais servem para combate em solo e portam canhões de até 105 milímetros e também metralhadoras Gatling. Os bombardeiros da Força Aérea Estadunidense incluem 76 aeronaves B-52, 66 aeronaves B-1, que são supersônicas, e 20 aeronaves B-2, aqueles chamados invisíveis. A estes vão se somar os novos F-22 Raptor em substituição aos F-117, eles são furtivos. Analisando apenas os B-52, estes são capazes de transportar a praticamente qualquer ponto da Terra até 32 toneladas de bombas, independentemente do seu reabastecimento. Tal capacidade nos leva, por cálculo simples, a considerar que essas aeronaves seriam capazes de lançar um ataque de destruição idêntica à do ataque nuclear de Hiroshima, 13 mil toneladas de TNT, a cada 6 dias. Além disso, podemos ressaltar aqui também o uso de vários helicópteros, como por exemplo os Apaches, Boeing AH-64, o AH-1 Cobra, entre outros. Em relação às forças terrestres dos Estados Unidos, nós temos inúmeros veículos, mas o carro de batalha principal ainda é o tanque M1 Abrams, com blindagem que é de cerâmica e ainda tem uma armadura de metal, resistente a praticamente toda a munição disponível pelas demais forças armadas do planeta. O desempenho deste tanque foi plenamente reconhecido nas esmagadoras ações tanto na Guerra do Golfo quanto na Guerra do Iraque. A este veículo soma-se o poder de uma artilharia de vasto equipamento, incluindo como peça principal canhões autopropulsados como o M109, A6 Paladin, com alcance de até 30 km, do qual possui 950 unidades. Somente em canhões de 105 mm, a artilharia do exército estadunidense possui em torno de 1.900 unidades. Paralelamente a esses veículos, nós temos também equipamentos de destruição próxima e de destruição à distância. São veículos com significativo poder de fogo, como Bradley M2 e M3. Há também os Humvees e os Hummers,
que são veículos utilitários largamente utilizados pelas tropas dos Estados Unidos. Quanto às forças navais, a espinha dorsal dessas forças, desde a Segunda Guerra Mundial, são, de fato, os porta-aviões. Basicamente, nós temos três classes: uma obsolescente, uma principal e uma em construção. Respectivamente, um navio pertence à classe Enterprise, 10 em operação e um em construção da classe Nimitz, e mais 2 planejados da classe Gerald Ford. Todos esses são de propulsão nuclear. Cada um destes navios aeródromos possui em torno de 90 aeronaves, entre aviões de diversos tipos, principalmente caças e helicópteros. É de se observar que este número de aeronaves é maior que a maioria das forças aéreas do mundo, cerca de 13 mil aeronaves. É importante ainda destacar que apenas a Marinha estadunidense dispõe de porta-aviões dessa capacidade, independentemente da sua quantidade. Esta força de porta-aviões permite ao poder naval estadunidense não apenas situar-se em qualquer ponto dos oceanos e mares, mas também com um raio de ação de seus aviões somado ao serviço de seus aviões de reabastecimento, a atacar praticamente qualquer ponto em terra. Estes navios principais são acompanhados por uma força que totaliza 22 cruzadores, 52 destroyers e 30 fragatas. As forças navais estadunidenses contam ainda com navios de ataque anfíbio, que parecem pequenos porta-aviões. Estes caras, eles são de fato os principais navios dos fuzileiros navais. A Marinha estadunidense tem ainda uma força de ataque de submarinos com 45 unidades da classe Los Angeles, 3 da classe Seawolf e 5 da classe Virginia. Número suficiente para enfrentar com um submarino para cada navio de guerra praticamente todas as forças navais do planeta. Só como exemplo comparativo, a Marinha Britânica, uma das maiores do mundo, possui um total de 89 navios. O último aspecto analisado pelo ranking é a questão das finanças. Os Estados Unidos têm o maior orçamento com defesa do mundo, mais de 700 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, o governo brasileiro gastou cerca de 3% disso no ano de 2020. Há projeções que apontam ainda que ao todo os gastos dos Estados Unidos com defesa podem chegar a $1 trilhão no ano de 2021. A tudo isso ainda se somam as 800 bases militares que os Estados Unidos possuem fora do seu território. É muita coisa. A gente ainda pode falar das bombas inteligentes e também das bombas nucleares. O arsenal nuclear estadunidense ele se distribui por 3 áreas: mísseis balísticos intercontinentais, temos ainda os mísseis balísticos lançados de submarinos e, por fim, podemos ressaltar aqui as diversas bombas e ogivas nucleares disponíveis para a força aérea, de grande variedade e de poder muito destrutivo. Há ainda inúmeros outros dispositivos, tanto de defesa quanto de ataque, como os famosos mísseis Tomahawk, sistemas antimíssil, armas biológicas e químicas e ainda um incrível arsenal de armas de fogo. Alguns estudiosos afirmam que os Estados Unidos têm uma arma espacial de detalhes desconhecidos, a qual faz parte da chamada Space Force, o braço dos Estados Unidos que supervisiona operações militares no espaço. Vale notar que algumas dessas armas, alguns desses veículos, algumas dessas aeronaves foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão, nesse processo de retomada do poder por parte do Talibã. Você deve ter visto alguns vídeos e também deve ter lido a respeito disso. Dá uma olhada. Como você percebeu, os Estados Unidos possuem realmente uma força militar extremamente profícua. Não só em termos de defesa, mas também em termos de projeção e de intervenção, podendo atuar em qualquer lugar do globo. É isso aí. Espero que você tenha gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!